Olá, está começando mais uma edição do TCE Notícias. Contas de gestão do Instituto de Previdência dos Servidores de Rondonópolis são julgadas regulares. Plenário do Tribunal de Contas esclarece legalidade de resgate de fundos previdenciários. Contas de governo de Reserva do Cabaçal e Salto do Céu recebem parecer favorável. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou regulares, com ressalvas, as contas de gestão do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis referentes a 2023. Esse processo foi relatado pelo conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Veja. Ao analisar as contas anuais de gestão do Instituto Previdenciário de Rondonópolis, o INPRO, autarquia ligada à Prefeitura Municipal, responsável pela administração do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais da cidade, referentes ao ano exercício 2023, o conselheiro relator Guilherme Antônio Maluf apontou que os achados de auditoria necessitam de atenção e correções por parte da gestão do Instituto. As irregularidades dizem respeito à inconsistência de informações da base cadastral utilizada na avaliação atuarial de 23, achado número 1, ausência de realização de censo previdenciário nos últimos 5 anos, achado número 2, descumprimento de disposição da Lei de Acesso à Informação, achado número 3, inconsistência do balanço patrimonial, achado número 4, e inobservância de normas e procedimentos contábeis no registro das contas de valorização e desvalorização dos investimentos, achado número 5. Diante da defesa dos responsáveis, o relator votou pela aprovação das contas com a aplicação de multas aos gestores do Instituto e a determinação de ações sanativas das irregularidades apontadas no processo. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regular com ressalva as contas anuais da gestão do INPRO referente a 23, sob responsabilidade do senhor Roberto Carlos Correia de Carvalho, com aplicação de multa de 18 OPFs ao gestor e 6 UPFs ao senhor José Camilo da Silva. E ainda falando de Previdência, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde consultou o Tribunal de Contas sobre a possibilidade de resgatar investimentos em fundos quando o valor da cota é menor no momento do saque. Veja qual foi a decisão do plenário nesse processo de relatoria do conselheiro José Carlos Novelli. O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde realizou uma consulta ao TCE Mato Grosso acerca da possibilidade e legalidade de resgate de aplicações em fundos de investimento quando o valor da cota na data do resgate for inferior ao valor na data do investimento. Tendo como relator o conselheiro José Carlos Novelli, o entendimento não deixa dúvidas de que o resgate não só é permitido, como, acima de tudo, necessário, a fim de evitar prejuízos ainda maiores ao fundo previdenciário. A consultante temia a responsabilização do gestor por efetuar o resgate deficitário. O processo decisório deve ser fundamentado e acompanhado de documentos que comprovem a análise, motivos e embasamentos técnicos que justificaram a decisão do resgate. 3. A operação do resgate por si só não implica responsabilização de quem a efetuou. Repito, a operação de resgate por si só não implica responsabilização de quem a efetuou, sendo necessária a avaliação das circunstâncias que envolveram tanto o processo de aplicação quanto o do resgate. 4. Respeitadas as atribuições definidas com base no artigo 86, parágrafo 2º, e no artigo 123 da portaria MTP número 1467 de 2022, o estudo técnico que embasou a decisão de resgate de posições em fundos de investimentos com variação negativa na cota deverá ser registrado em ata nos termos do artigo 91, inciso 5º da referida norma. É como voto, senhor presidente.
Na sequência, os conselheiros Valdir Júlio Teis, Walter Albano e Guilherme Antônio Maluf se alternaram com o relator, conselheiro José Carlos Novelli, em um debate acerca do tema, visto que a questão de resgate de investimentos em déficit no momento do saque sugere prejuízo aos fundos previdenciários. Já antecipo que eu acompanho o relator, mas isso que causa preocupação, uma nota técnica dessas, porque quando nós retornarmos um pouco no tempo, todos nós lembramos que em 2008, 2009, 2010, houve uma avalanche de perdas de aplicações dos RPPS nos fundos, Banco de Santos, vários fundos que ocorreram na ocasião. E me parece que aquela prática aqui se corre um grande risco daquela prática voltar a ser exercida novamente isso aqui. É claro que a preocupação geral trazida pelo ilustre conselheiro Valdir Teis é procedente. Ele traz a preocupação geral com relação a aplicações indevidas ou injustificadas e que, eventualmente, causa prejuízo ao órgão de previdência, no caso aqui, ao órgão de previdência municipal. Mas a consulta não trata disso. A consulta pergunta se há imposição normativa para a manutenção dos recursos. Naquele caso da cota, disse o conselheiro relator, e que está dando prejuízo. A resposta é, se está dando prejuízo naquela cota, naquele investimento pontual, não há imposição para não resgate, precisa resgatar. Nós já fizemos uma nota recomendatória para que esses fundos aderissem ao Progestão, que é o mecanismo de controle da União sobre esses fundos. E muitos dos municípios ainda estão muito reticentes. Sendo um tema delicado e muito importante, sobretudo, ante as preocupações suscitadas pelos conselheiros debatedores, o conselheiro presidente do TCE, Sérgio Ricardo, determinou à CGSEX a realização de uma auditoria. Nós já estamos tratando desse assunto há bastante tempo, é grave, né? As informações que a gente tem é que são mais de entre 4 a 5 bilhões de reais que estão aí nesses fundos, que são movimentados nesses fundos. E eu vou, portanto, diante disso tudo, já vou determinar a nossa CGSEX que já prepare uma auditoria nesses fundos, vamos investigar esses fundos, vamos saber como é que isso está. Então, já fica determinado que a CGSEX comece a fazer os primeiros movimentos aí para fazermos uma auditoria nos fundos previdenciários dos municípios do estado de Mato Grosso. E os conselheiros do TCMT emitiram parecer prévio favorável às contas de governo dos municípios de Reserva do Cabaçal e de Salto do Céu. Veja como foram as análises desses processos. Durante a sessão ordinária do dia 15 de outubro, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf proferiu voto favorável à aprovação das contas de governo referentes ao exercício 2023 do município de Reserva do Cabaçal. Na leitura do voto, o conselheiro destacou que o resultado da execução orçamentária apresentou um superávit de quase R$750 mil. Ele também pontuou uma melhora do município em relação às receitas próprias. Comparando o exercício 22 e 23, notou-se um aumento do índice de participação das receitas próprias e uma diminuição na dependência de transferência. A situação financeira e patrimonial mostrou um superávit de 2,4 milhões disponível para créditos adicionais. Os quocientes indicam que para cada R$1 de despesa empenhada, 0,04 foram inscritos em réis a pagar. E para cada R$1 de réis a pagar, há 2,58 de disponibilidade financeira, indicando equilíbrio. O conselheiro também foi o relator das contas públicas da Prefeitura de Salto do Céu, exercício 2023. Em seu voto, o relator destacou a boa saúde financeira do município e ainda um superávit patrimonial da ordem de mais de R$4 milhões. O gestor cumpriu os limites condicionais e legais em saúde, educação, Fundeb, despesa com pessoal, bem como os limites de endividamento fixados na resolução do Senado Federal de contratação de operações de crédito e dispêndio com a dívida consolidada. Em relação à Previdência, comprovou-se a regularidade do CRP. Diante dos resultados positivos, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas. E essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br
e também pela TV Contas, canal 30.2, ou pelo nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até a próxima!